Olha, eu preciso te contar uma coisa que vai doer, mas que você precisa ouvir agora mesmo. Neste exato momento, enquanto você está aí sozinha na sua cama, enquanto o silêncio da noite pesa sobre o seu peito, enquanto você abraça o travesseiro, tentando preencher esse vazio absurdo que ninguém vê, mas que você sente com cada fibra do seu ser, existe uma verdade brutal que a maioria das mulheres se recusa a encarar. E essa verdade é a seguinte: dormir sozinha não é apenas sobre a ausência física de um homem ao seu lado. Não, minha querida, é muito mais profundo e muito mais perigoso do que isso. É sobre o que essa solidão está fazendo com a sua mente, com a sua autoestima, com a sua essência de mulher. É sobre como cada noite que passa você vai se convencendo, mesmo que inconscientemente, de que não é mais desejável, de que o seu tempo passou, de que você não merece mais ser tocada, admirada, desejada. E sabe o que é pior? Enquanto você se enterra nessa narrativa destrutiva, enquanto você vai apagando a sua luz aos poucos, o mundo lá fora continua girando e sim, outras mulheres, talvez até com menos atributos que você, estão sendo amadas, desejadas, dormindo acompanhadas. Então me diz uma coisa: até quando você vai permitir que essa situação continue destruindo você por dentro? Deixa eu te contar uma coisa que acontece todos os dias nos meus atendimentos. Chega uma mulher, geralmente entre 45 e 60 anos, linda, inteligente, bem-sucedida profissionalmente, e ela senta na minha frente com aquele olhar cansado, sabe? Aquele olhar de quem já tentou de tudo, de quem já chorou todas as lágrimas, de quem já se perguntou milhares de vezes o que está errado com ela. E aí ela me conta a mesma história, com pequenas variações, mas sempre a mesma essência. Ela me diz que está dormindo sozinha há meses, às vezes anos, que o casamento esfriou, que o marido está distante, que eles viraram colegas de apartamento, quando muito. Ou então ela me conta que está divorciada, que terminou um relacionamento longo e agora se vê completamente perdida nesse mundo novo, onde ela não sabe mais como se posicionar, como se mostrar, como ser desejada novamente. E sabe qual é a parte que mais lhe parte o coração? É quando ela baixa os olhos e sussurra, quase com vergonha: Doutora Ana Beatriz, eu nem lembro mais como é ser tocada com desejo. Eu nem lembro mais como é ter alguém me olhando com aquele brilho nos olhos. Eu me sinto invisível, eu me sinto velha, eu me sinto acabada. E é exatamente nesse momento que eu preciso te contar algo muito sério. Algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga essa situação. Se você não prestar atenção no que eu vou te falar agora, se você continuar nessa postura passiva, esperando que as coisas se resolvam sozinhas, esperando que o seu marido magicamente volte a te desejar, ou esperando que um homem incrível simplesmente apareça na sua vida e te resgate dessa solidão, eu preciso te dar uma notícia devastadora. Isso não vai acontecer. Pior do que isso, enquanto você espera, enquanto você se paralisa nessa dor, enquanto você vai murchando aos poucos como uma flor sem água, sabe o que está acontecendo? O seu marido ou aquele homem que poderia estar ao seu lado está sendo fisgado por outra mulher. E não necessariamente uma mulher mais bonita, mais jovem ou mais interessante que você. Não, minha querida. Ele está sendo conquistado por uma mulher que entende algo fundamental sobre a psicologia masculina. Algo que você provavelmente nunca ninguém te ensinou. Algo que a sociedade escondeu de você porque prefere manter as mulheres na ignorância, dependentes e inseguras. Agora talvez você esteja se perguntando, mas doutora Ana Beatriz, como assim? Como pode uma mulher que talvez seja até menos atraente que eu estar conseguindo o que eu não consigo? E é aí que mora o perigo. É aí que está a armadilha na qual você caiu sem perceber. Você foi condicionada a acreditar que para conquistar e manter um homem
Você precisa ser bonita, jovem, submissa, disponível, que você precisa se anular, se diminuir, se moldar ao que ele quer. Mas a verdade que eu aprendi em décadas estudando comportamento humano, atendendo milhares de casais, mergulhando profundamente na psicologia masculina e feminina, é completamente diferente. A verdade é que os homens não são atraídos apenas pelo físico. Não são atraídos por mulheres que se anulam. Não são atraídos por mulheres que imploram por atenção. Os homens são biologicamente, psicologicamente e emocionalmente programados para serem atraídos por mulheres que irradiam algo muito específico. E esse algo, minha querida, você tem dentro de você, mas está adormecido, está enterrado embaixo de camadas e camadas de crenças limitantes, de traumas, de condicionamentos sociais que te fizeram acreditar que você não é suficiente. E olha, antes que a gente vá mais fundo nisso, antes que eu te revele exatamente o que você precisa fazer para reverter essa situação, para voltar a ser desejada, para nunca mais dormir sozinha se você não quiser, eu preciso te pedir uma coisa. Se você está realmente comprometido em transformar a sua vida, se você está cansada de sofrer, de se sentir invisível, de dormir abraçada com o travesseiro enquanto fantasia sobre como seria ter alguém especial ao seu lado. Então, eu preciso que você faça duas coisas agora mesmo. Primeira, se inscreve nesse canal, porque aqui eu não venho com papinho de coach de relacionamento, eu não venho com fórmulas mágicas ou promessas vazias. Eu venho com ciência, com psicologia de verdade, com estratégias que funcionam porque são baseadas em como o cérebro humano realmente funciona. E segunda coisa, deixa um comentário aqui embaixo me contando há quanto tempo você está dormindo sozinha e como isso está te afetando. Pode ser anônimo, pode ser breve, mas eu quero que você coloque isso para fora, porque o simples ato de reconhecer e verbalizar a sua dor já é o primeiro passo para a transformação. E olha, quando você comentar, você vai ver que não está sozinha, que existem milhares de mulheres incríveis passando pela mesma situação e que juntas, com as ferramentas certas, nós vamos reverter isso. Agora volta aqui comigo porque a coisa vai ficar mais séria, muito mais séria. Eu preciso que você entenda a dimensão real do que está acontecendo com você. Dormir sozinha noite após noite não é apenas uma questão de solidão momentânea. Não é apenas sobre sentir falta de companhia. O que está acontecendo com você é um processo de deterioração emocional e psicológica que a ciência já comprovou ser extremamente prejudicial. Estudos mostram que a solidão crônica, especialmente a solidão afetiva e sexual, tem o mesmo impacto na sua saúde que fumar 15 cigarros por dia. Você ouviu direito. A sua solidão está literalmente te matando aos poucos. Ela está aumentando seus níveis de cortisol, o hormônio do estresse, ela está comprometendo seu sistema imunológico, ela está te deixando mais propensa à depressão, ansiedade e até mesmo a doenças cardiovasculares. Mas sabe o que é ainda pior do que tudo isso? O impacto que essa solidão está tendo na forma como você se enxerga. Cada noite que você passa sozinha, cada vez que você deita naquela cama vazia, cada vez que você acorda e não tem ninguém para te dar bom dia com carinho, o seu cérebro vai consolidando uma narrativa perigosíssima. Ele vai te convencendo de que você não é mais atraente, de que você não é mais desejável, de que o seu valor como mulher diminuiu. E o pior é que isso acontece no nível inconsciente. Você pode até tentar se convencer racionalmente de que você é incrível, de que você tem valor, mas lá no fundo, no seu subconsciente, uma voz cruel vai repetindo: você não é suficiente, você não é desejada, você está sozinha porque não merece companhia.
E sabe o que acontece quando você internaliza essa narrativa? Você começa a se comportar de acordo com ela. Você para de se arrumar como antes, você para de se cuidar com o mesmo carinho, você para de se colocar em situações onde poderia conhecer alguém, você se fecha, você se protege, você vai construindo muros cada vez mais altos ao redor do seu coração. E enquanto isso acontece com você, enquanto você vai se recolhendo, se diminuindo, se apagando, deixa eu te contar o que está acontecendo lá fora, no mundo real. O seu ex-marido ou aquele homem que você gostaria que estivesse ao seu lado, ele não está sozinho. Ou se está, não vai ficar por muito tempo. Porque os homens, minha querida, os homens lidam com a solidão de uma forma completamente diferente das mulheres. Enquanto você está aí remoendo, se culpando, se questionando, tentando entender o que deu errado, ele está seguindo em frente. E sabe com quem ele está seguindo em frente? Com aquela mulher que você viu e pensou, sério, ele escolheu ela? Com aquela colega de trabalho que não é nem metade do que você é? Com aquela vizinha que você sempre achou tão comum? E você fica se perguntando, desesperada, o que essas mulheres têm que você não tem? E a resposta vai te chocar, mas eu preciso te contar. Essas mulheres não têm mais beleza, não têm mais inteligência, não têm mais valor do que você. O que elas têm, e presta muita atenção nisso porque é aqui que está o segredo, é uma compreensão profunda de como funciona a mente masculina. Elas entendem que os homens são movidos por necessidades psicológicas muito específicas, necessidades que não têm nada a ver com o que a Disney te contou, com o que as revistas femininas te venderam, com o que a sua mãe te ensinou. Os homens precisam se sentir admirados, precisam se sentir competentes, precisam se sentir desafiados, e essas mulheres, conscientemente ou inconscientemente, sabem como ativar esses gatilhos. Elas sabem como fazer um homem se sentir o herói da própria história, como fazer ele se sentir poderoso, como fazer ele associar a presença delas com sensações de prazer, conquista e realização. E enquanto você estava lá no seu casamento ou no seu relacionamento, reclamando que ele não te ajudava em casa, cobrando atenção, apontando defeitos, fazendo ele se sentir inadequado, incompetente, insuficiente, essas outras mulheres estavam fazendo exatamente o oposto. Elas estavam fazendo ele se sentir o máximo. E adivinha para quem ele vai correr? Para quem o faz sentir bem consigo mesmo. É simples assim. É cruel, é injusto. Você pode achar que é superficial, mas é a verdade nua e crua sobre como funciona a psicologia masculina. E se você não aprender a jogar esse jogo, se você continuar acreditando que o amor deveria ser incondicional, que você deveria ser amada exatamente como você é, sem precisar fazer nenhum esforço, você vai continuar dormindo sozinha, enquanto outras mulheres, mulheres que entenderam as regras do jogo, dormem acompanhadas. Agora eu sei o que você está pensando. Você está pensando, Mas, doutora Ana Beatriz, isso não é justo. Por que eu tenho que me esforçar? Por que eu tenho que entender a mente dele? Por que eu tenho que ser eu a fazer alguma coisa, se foi ele quem se afastou, se foi ele quem me deixou, se foi ele quem parou de me desejar? E olha, eu entendo completamente a sua revolta. Eu entendo porque eu também sou mulher, porque eu também já passei por decepções, porque eu também já me senti injustiçada nas relações. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ter razão ou você quer ter resultados? Você quer ficar aí alimentando a sua mágoa, se vitimizando, esperando que o universo reconheça sua dor e te recompense? Ou você quer tomar rédeas da sua vida e fazer acontecer? Porque a verdade inconveniente que ninguém te conta é que não importa quem está certo ou errado. Não importa quem foi o culpado pelo fim do relacionamento. Não importa quem magoou quem primeiro. O que importa é que você está sozinha, você está sofrendo, e se você não fizer nada para mudar isso, você vai continuar exatamente onde está.
E tem algo muito pior que eu preciso te alertar agora. Quanto mais tempo você passa sozinha, quanto mais você se acostuma com essa solidão, com essa rotina, sem afeto, sem toque, sem desejo, mais difícil fica reverter a situação. Porque o seu cérebro é uma máquina de criar hábitos e ele vai se adaptando à sua nova realidade. Você vai criando mecanismos de defesa, vai construindo uma armadura emocional, vai se convencendo de que não precisa de ninguém, de que está bem sozinha, de que relacionamentos são complicados demais e não valem a pena. E olha, em parte isso é verdade, em parte isso é o seu cérebro tentando te proteger da dor da rejeição, da frustração, da decepção. Mas no fundo, bem no fundo, você sabe que isso é mentira. Você sabe que está morrendo de saudade de ter alguém especial ao seu lado, alguém que te olhe com desejo, alguém que te faça sentir mulher, alguém que te abrace à noite e faça você se sentir segura, protegida, amada. E sabe qual é o maior medo que você tem nesse momento? Não é nem continuar sozinha. O seu maior medo, aquele que te acorda de madrugada com o coração apertado, é descobrir que o seu ex ou aquele homem que você deseja já encontrou outra pessoa. É imaginar ele sorrindo para outra mulher do jeito que sorria para você. É imaginar ele tocando outra mulher com carinho que um dia te tocou. É imaginar ele construindo com outra pessoa a vida que você sonhou construir com ele. E o pior de tudo é imaginar que essa outra mulher vai conseguir o que você não conseguiu. Mantê-lo interessado, mantê-lo apaixonado, mantê-lo presente. O que ela tem que eu não tenho, por que com ela deu certo e comigo não? Será que o problema sempre foi eu? Será que eu sou incapaz de manter um homem ao meu lado? E é exatamente esse tipo de pensamento que te paralisa, que te mantém presa nesse ciclo vicioso de solidão e baixa autoestima. Porque enquanto você fica se martirizando, se culpando, se diminuindo, você não está tomando nenhuma ação prática para mudar a sua situação. Você está apenas ruminando, se afundando cada vez mais nessa areia movediça emocional. E o tempo vai passando, e quanto mais tempo passa, mais você vai se convencendo de que já é tarde demais, de que você já perdeu a sua chance, de que você vai ter que se conformar com uma vida sem romance, sem paixão, sem desejo. E eu te pergunto, é isso que você quer para você? É essa a vida que você imaginou quando era mais jovem? É esse o final da história que você merece? Porque, olha, eu posso te garantir uma coisa com toda a minha experiência como psiquiatra, como estudiosa do comportamento humano, como mulher que já viu de tudo nessa vida. Não é tarde demais para você. Não importa se você tem 45, 55, 60 anos. Não importa se você está acima do peso, se tem rugas, se tem celulite, se tem cabelos brancos. Não importa se você está divorciada, viúva, solteira há anos. Não importa se você acha que já não tem mais nada a oferecer. Tudo isso é mentira. Tudo isso é a narrativa destrutiva que a sociedade enfiou na sua cabeça para te manter pequena, para te manter controlada, para te manter no seu lugar. Mas a verdade real que a ciência e a minha experiência clínica comprovam todos os dias é que você tem um potencial gigantesco de ser desejada, admirada e amada. Você só precisa despertar isso em você. Você só precisa resgatar a mulher poderosa que você sempre foi, mas que foi sendo sufocada ao longo dos anos. Então agora presta muita atenção porque eu vou começar a te entregar as ferramentas práticas, as estratégias concretas que você precisa aplicar imediatamente se você quer reverter essa situação. E olha, não é teoria, não é filosofia barata, não é autoajuda rasa. É psicologia aplicada, é neurociência, é compreensão profunda de como funciona o desejo humano, tanto o seu quanto o dele. Primeira coisa que você precisa entender, e isso é fundamental, o desejo não é racional. O desejo
não nasce de uma lista de qualidades, de um currículo de atributos. O desejo nasce de algo muito mais primitivo, muito mais instintivo. O desejo nasce de sensações, de emoções, de associações inconscientes que o cérebro faz. E aqui está o segredo que pode mudar tudo para você. Você pode criar essas associações, você pode fazer o cérebro de um homem te associar com prazer, com excitação, com conquista, com realização. Mas para fazer isso, você precisa primeiro mudar a forma como você se enxerga, porque é impossível fazer alguém te desejar se você mesma não se deseja. E eu não estou falando de fingir autoestima, de repetir afirmações positivas no espelho sem acreditar nelas. Eu estou falando de uma transformação real, profunda, que começa com você entendendo algo fundamental. Você não é valiosa porque um homem te valida, você não é desejável porque um homem te deseja, você não é completa porque tem alguém ao seu lado, você já é tudo isso. Você já é valiosa, você já é desejável, você já é completa. O problema é que você esqueceu disso. Você deixou que as decepções, as rejeições, os anos de relacionamento desgastado ou os anos de solidão apagassem essa verdade de dentro de você. Então, o primeiro passo, o passo mais importante de todos, é você se reconectar com a sua essência feminina, com a sua sensualidade, com o seu poder. E olha, quando eu falo em sensualidade, eu não estou falando de sexualidade explícita, de se vestir de forma provocante, de se comportar de maneira vulgar. Não. Sensualidade é muito mais sutil, muito mais poderosa do que isso. Sensualidade é você se mover pelo mundo com confiança, é você ocupar o seu espaço sem pedir desculpas, é você se olhar no espelho e gostar do que vê, é você cuidar do seu corpo, não para agradar ninguém, mas porque você se ama e se respeita. Sensualidade é você usar aquele batom vermelho que você adora, mas que há anos não usa porque acha que já passou da idade. Sensualidade é você usar aquele vestido que marca o seu corpo e que você escondeu no fundo do armário porque se convenceu de que não tem mais idade para isso. Sensualidade é você andar com a cabeça erguida, com os ombros para trás, com um sorriso nos lábios, irradiando uma energia que diz: eu sei quem eu sou e eu sei o meu valor. E sabe o que acontece quando você começa a fazer isso? Quando você começa a se tratar como a mulher valiosa e desejável que você é, algo mágico acontece. As pessoas ao seu redor começam a te enxergar de forma diferente. Os homens começam a te notar. Aquele vizinho que nunca te dava bola, de repente puxa a conversa, aquele colega de trabalho que sempre foi apenas cordial, de repente começa a fazer elogios, e o seu ex, se vocês ainda têm contato, ele sente algo diferente em você, algo que desperta nele uma curiosidade, um interesse, um desejo que ele pensava que tinha morrido, porque os homens, minha querida, os homens são extremamente visuais e energéticos. Eles captam a sua energia antes mesmo de processar racionalmente o que mudou em você. E quando você muda a sua energia, quando você passa a irradiar confiança, autoestima, amor próprio, você se torna magneticamente atraente. Mas atenção, e isso é muito importante, você não faz isso para reconquistar ninguém. Você não faz isso para provar nada para ninguém. Você faz isso por você, para você, porque você merece se sentir bem consigo mesma, porque você merece se olhar no espelho e se apaixonar pela mulher que você vê. E aqui está o paradoxo mais lindo e poderoso das relações humanas. Quanto menos você precisa da validação externa, quanto menos você está desesperada por atenção, quanto mais você está inteira e completa sozinha, mais atraente você se torna.
Porque as pessoas, e especialmente os homens, são naturalmente atraídas por quem está bem consigo mesmo, por quem não precisa delas para ser feliz, por quem tem uma vida interessante, rica, cheia de propósito. Então, agora me responde uma coisa. Como está a sua vida além da questão amorosa? Você tem hobbies? Você tem projetos? Você tem sonhos que está perseguindo? Você tem amigas com quem sai e se diverte? Você está investindo no seu desenvolvimento pessoal, aprendendo coisas novas, se desafiando, crescendo? Ou a sua vida inteira se resume a trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos outros e ficar remoendo a sua solidão? Porque se for a segunda opção, eu preciso te dar um chacoalhão. Você está desperdiçando a sua vida. Você está esperando que um homem apareça para te salvar do tédio, da monotonia, da falta de propósito. Mas adivinha? Nenhum homem quer essa responsabilidade. Nenhum homem quer ser o único motivo da sua felicidade. Isso não é atraente, isso é sufocante, isso é assustador. Os homens são atraídos por mulheres que têm uma vida própria, que têm interesses próprios, que são inteiras por si mesmas, porque essas mulheres representam um desafio, representam crescimento, representam aventura. Essas mulheres não estão disponíveis 24 horas por atenção, não se anulam para agradar, e é exatamente por isso que elas são irresistíveis. Então, se você quer parar de dormir sozinha, se você quer voltar a ser desejada, você precisa primeiro construir uma vida tão incrível que você mesma vai se apaixonar por ela. Você precisa se tornar a protagonista da sua própria história, não a coadjuvante na história de outra pessoa. E olha, eu sei que isso pode parecer contraditório. Você pode estar pensando, mas doutora Ana Beatriz, eu pensei que você ia me ensinar a conquistar um homem e agora você está me dizendo para focar em mim mesma? Exatamente, porque essa é a verdade que ninguém te conta. Você não conquista um homem se esforçando para conquistá-lo. Você conquista um homem se tornando a melhor versão de si mesma. E aí ele naturalmente vai querer fazer parte da sua vida. É como aquela frase que eu adoro. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. Então, se você quer atrair um homem incrível, você precisa ser uma mulher incrível. Se você quer atrair um homem confiante, você precisa ser uma mulher confiante. Se você quer atrair um homem que te valorize, você precisa primeiro se valorizar. Agora vamos falar de algo muito prático, muito concreto que você pode começar a fazer hoje mesmo. Vamos falar sobre como você se comunica, como você se expressa, como você interage com os homens. Porque, olha, a maioria das mulheres comete erros gravíssimos na comunicação com os homens, erros que matam completamente o desejo, que transformam a relação em algo chato, previsível, sem graça. E o pior é que esses erros são ensinados para nós desde pequenas. Nós somos ensinadas a ser claras, diretas, a expressar exatamente o que queremos, a cobrar, a exigir. Mas sabe o que isso faz na mente de um homem? Isso tira completamente o elemento de mistério, de desafio, de conquista, que é fundamental para manter o desejo vivo. Os homens são caçadores por natureza. Isso está no DNA deles, na programação biológica de milênios de evolução. Eles precisam sentir que estão conquistando, que estão perseguindo, que estão vencendo desafios. E quando você entrega tudo de bandeja, quando você está sempre disponível, sempre previsível, sempre clara demais, você tira deles a oportunidade de caçar, de conquistar. E aí o desejo morre. Então você precisa aprender a arte da comunicação indireta, da sugestão, do mistério. Você precisa aprender a ser um pouco imprevisível, um pouco desafiadora, um pouco enigmática. E não, isso não é joguinho, isso não é manipulação. Isso é compreender a psicologia masculina e usar esse conhecimento ao seu favor. Por exemplo, quando um homem te pergunta o que você quer fazer no fim de semana, em vez de responder
com uma lista de opções ou dizer que tanto faz, você pode responder algo como: tenho algumas ideias interessantes, mas quero ver o que você vai sugerir primeiro. Parece bobagem, mas olha o que você fez. Você criou mistério, você criou curiosidade, você colocou a bola no campo dele, fazendo ele se sentir no controle, mas ao mesmo tempo você deixou claro que você tem personalidade, que você tem opiniões, que você não é passiva. Isso é extremamente atraente. Ou quando ele te manda uma mensagem e você está ocupada fazendo algo que você ama, você não precisa responder na hora. Você pode deixar ele esperar um pouco, não porque você está jogando, mas porque você realmente tem uma vida, você realmente está envolvida com coisas importantes para você. E isso nos leva a outro ponto fundamental: a disponibilidade. Mulheres que estão sempre disponíveis, que largam tudo para atender um homem, que cancelam seus planos para estar com ele, que respondem mensagens imediatamente, que estão sempre esperando por ele, essas mulheres perdem completamente o valor aos olhos masculinos. Não porque os homens são cruéis ou injustos, mas porque é assim que o cérebro humano funciona. Nós valorizamos aquilo que é escasso, aquilo que é difícil de conseguir, aquilo pelo qual precisamos nos esforçar. Então, se você quer ser valorizada, você precisa ser um pouco escassa. Você precisa ter uma vida tão rica, tão cheia, tão interessante, que o tempo que você dedica a um homem seja realmente precioso, seja realmente um presente que você está dando a ele. Agora, vamos falar de algo que é tabu, que ninguém gosta de admitir, mas que é absolutamente crucial: a questão sexual. Porque, olha, você pode ser a mulher mais interessante do mundo, pode ter a melhor conversa, pode ser linda, inteligente, bem-sucedida, mas se a química sexual não está acontecendo, se o desejo físico não está presente, nenhum relacionamento se sustenta a longo prazo. E aqui está algo que eu vejo todos os dias no consultório: mulheres que se fecharam sexualmente, que perderam a conexão com a própria sexualidade, que veem o sexo como uma obrigação, como algo mecânico, ou que simplesmente desistiram dessa parte da vida porque acham que já passaram da idade, que já não são mais atraentes, que já não têm mais libido. E sabe o que eu digo para essas mulheres? Que elas estão jogando fora uma das ferramentas mais poderosas que existem para criar conexão, intimidade e desejo em um relacionamento. Porque o sexo, quando é bom, quando é consciente, quando é conectado, é muito mais do que apenas um ato físico. É uma forma de comunicação profunda, é uma forma de criar vínculo, é uma forma de expressar desejo, admiração, entrega. E os homens, por mais que a sociedade tente negar isso, os homens precisam de sexo, não apenas do ato em si, mas de tudo que o sexo representa, de se sentir desejado, de se sentir potente, de se sentir aceito na sua masculinidade. Então, se você quer que um homem durma ao seu lado todas as noites, se você quer que ele te deseje, se você quer mantê-lo interessado, você precisa despertar a sua própria sexualidade. Você precisa se reconectar com o seu corpo, com o seu prazer, com os seus desejos. E isso começa com você sozinha, não com ele. Isso começa com você se tocando, se explorando, se conhecendo, descobrindo o que te dá prazer, o que te excita, o que te faz sentir viva. Porque como você vai proporcionar prazer para alguém se você mesma não sabe o que te dá prazer? Como você vai ser uma amante incrível se você está desconectada do seu próprio corpo? E olha, eu sei que para muitas de vocês isso pode ser desconfortável, pode parecer errado, porque nós fomos criadas em uma sociedade que reprime a sexualidade feminina, que nos ensina que mulheres decentes não pensam muito em sexo, que sexo é coisa de homem, que nós devemos ser passivas, recatadas, submissas. Mas essa narrativa está te destruindo, essa narrativa está te impedindo de viver plenamente, de se conectar profundamente, de ser desejado intensamente. Então você precisa se libertar disso. Você precisa dar a si mesmo a permissão
para ser uma mulher sexual, sensual, que sente prazer e que não tem vergonha disso. E quando você faz isso, quando você se reconecta com a sua sexualidade, algo transformador acontece. Você começa a irradiar uma energia sexual que os homens captam instantaneamente. Você não precisa fazer nada explícito. Você não precisa se vestir de forma provocante. Você não precisa falar sobre sexo. Mas eles sentem. Eles sentem que você é uma mulher que se conhece, que se ama, que está confortável na própria pele, que não tem medo da própria sexualidade. E isso é extremamente poderosamente atraente. Isso desperta neles um desejo primitivo, instintivo, que vai muito além da razão. Agora, deixa eu te contar algo que pode mudar completamente o jogo para você. Existe uma diferença enorme entre ser desejada e ser amada, e você precisa entender essa diferença se quer construir algo duradouro. Muitas mulheres cometem o erro de focar apenas em ser desejadas, em ser sexy, em ser atraentes fisicamente, e aí elas conseguem atrair homens, conseguem ter casos, conseguem ter sexo, mas não conseguem fazer nenhum homem ficar. Porque o desejo sozinho não sustenta um relacionamento. O desejo é o que inicia, é o que atrai, é o que cria a faísca inicial. Mas o amor, o respeito, a admiração, a parceria, isso é o que faz um homem querer ficar, querer construir algo com você, querer te ter ao lado dele todas as noites. Então você precisa trabalhar nos dois aspectos. Você precisa ser desejável, sim, mas você também precisa ser admirável. Você precisa ser uma mulher que ele respeita, que ele admira, que ele vê como uma parceira de valor. E como você faz isso? Você faz isso sendo uma mulher de verdade, uma mulher inteira, uma mulher que tem princípios, que tem valores, que tem objetivos, que tem dignidade, uma mulher que não aceita qualquer coisa, que não se vende barato, que não se diminui para agradar, uma mulher que sabe o seu valor e que exige ser tratada de acordo com esse valor. E aqui está algo fundamental que você precisa entender sobre os homens. Eles testam você. Conscientemente ou inconscientemente, eles testam para ver até onde você se deixa desrespeitar, até onde você se anula, até onde você se anula. E se você passa nesses testes, se você aceita ser tratada de qualquer jeito, se você não coloca limites, sabe o que acontece? Você perde completamente o respeito dele. E quando você perde o respeito, você perde tudo. Porque um homem pode até continuar com você por conveniência, por comodidade, por costume, mas ele não vai te amar de verdade, não vai te valorizar de verdade, não vai te desejar de verdade. Então você precisa aprender a colocar limites, a dizer não, a se posicionar, a defender o que você merece. E isso não é ser grossa, não é ser difícil, não é ser complicada. Isso é ter amor próprio. É ter autoestima, é ter dignidade. E os homens de verdade, os homens que valem a pena, eles não fogem de mulheres assim. Pelo contrário, eles se sentem atraídos porque essas mulheres representam um desafio, representam um valor. Os únicos homens que fogem de mulheres com limites são os homens que queriam te usar, te desrespeitar, te ter como opção, não como prioridade. E esses homens, minha querida, você não quer na sua vida mesmo. Agora vamos falar de algo muito prático que você pode fazer imediatamente se você quer mudar a sua situação. Vamos falar sobre como você pode começar a se colocar em situações onde você pode conhecer homens interessantes, onde você pode ser vista, onde você pode ser notada. Porque, olha, não adianta você fazer todo esse trabalho interno, se transformar nessa mulher incrível e ficar escondida dentro de casa esperando que o príncipe encantado toque a sua campainha. Isso não vai acontecer. Você precisa se expor,
Você precisa se colocar no mundo. Você precisa criar oportunidades. E você não precisa entrar em aplicativos de relacionamento se você não se sente confortável com isso. Embora eu diga que eles podem ser uma ferramenta útil se usados da forma correta. Mas existem milhares de outras formas de conhecer pessoas. Você pode se inscrever em uma aula de dança, em uma aula de culinária, em um curso de fotografia, em um grupo de caminhada, em um clube de leitura. Você pode frequentar eventos culturais, exposições, palestras. Você pode viajar, nem que seja para a cidade vizinha. Você pode simplesmente começar a frequentar aquele café charmoso perto da sua casa, aquele restaurante que você sempre quis conhecer, aquele parque onde as pessoas fazem piquenique. O importante é você sair da sua zona de conforto, sair da sua rotina, se colocar em ambientes novos, onde existem pessoas novas, e quando você fizer isso, quando você começar a circular, algo interessante vai acontecer. Você vai perceber que existem homens interessantes em todos os lugares. Você só não estava vendo porque estava com os olhos fechados, estava focada na sua dor, na sua solidão, na sua falta. Mas quando você muda a sua energia, quando você se abre para as possibilidades, de repente você começa a notar olhares, sorrisos, abordagens. E aqui vai uma dica de ouro. Quando um homem demonstrar interesse por você, não importa se você acha ele atraente ou não inicialmente, seja receptiva. Sorria, puxe conversa, seja gentil. Porque cada interação é uma oportunidade de você treinar as suas habilidades sociais, de você praticar a arte da sedução, de você se sentir desejada novamente. E olha, você não precisa se casar com todo homem que demonstra interesse por você, mas você pode aproveitar a oportunidade para se divertir, para se sentir mulher, para lembrar como é bom ser notada, ser admirada, ser desejada. E sabe o que mais? Quando você está sendo cortejada por vários homens, quando você tem opções, você naturalmente se torna mais seletiva, mais exigente, mais valiosa. Você para de se agarrar ao primeiro que aparece por desespero. Você para de aceitar migalhas porque está com medo de ficar sozinha. Você começa a escolher de verdade, a escolher baseada no que você quer, no que você merece, no que é melhor para você. E isso, minha querida, isso muda completamente a dinâmica das suas relações. Agora, vamos falar de algo que é absolutamente crucial se você está pensando em reconquistar o seu ex-marido ou o homem que já fez parte da sua vida. Porque reconquistar alguém é muito mais desafiador do que conquistar alguém novo. Por quê? Porque essa pessoa já te conhece, já sabe dos seus defeitos, já viu você no seu pior, já tem uma narrativa pronta sobre quem você é e por que o relacionamento não deu certo. Então você precisa quebrar essa narrativa, você precisa criar uma dissonância cognitiva na mente dele. Você precisa fazer ele questionar tudo o que ele achava que sabia sobre você. E como você faz isso? Você faz isso se transformando em uma versão tão diferente, tão evoluída, tão surpreendente de si mesma que ele simplesmente não consegue te encaixar mais na caixinha antiga que ele tinha te colocado. Você faz isso sumindo por um tempo, fazendo o que a gente chama de contato zero e usando esse tempo para trabalhar em você, para se transformar, para se tornar a melhor versão de si mesma. E aí, quando você reaparecer, quando ele te vir novamente, ele vai ter um choque. Ele vai pensar: quem é essa mulher? O que aconteceu com ela? Por que ela está tão diferente, tão confiante, tão atraente? E sabe o que vai acontecer na mente dele? Ele vai começar a questionar a decisão dele de ter te deixado. Ele vai começar a sentir arrependimento, a sentir curiosidade, a sentir desejo novamente. Porque os homens, minha querida, os homens sempre querem o que não podem ter, sempre querem o que perderam, sempre querem
o que está indo bem sem eles. Então, quando ele perceber que você não está mais sofrendo por ele, que você não está mais esperando por ele, que você está vivendo a sua melhor vida sem ele, algo vai despertar nele. Algo vai fazer ele querer te ter de volta. Mas atenção, isso é muito importante. Você não faz todo esse trabalho de transformação por ele. Você faz por você. Porque pode ser que no final desse processo você perceba que nem quer mais ele de volta, que você merece coisa melhor, que aquele relacionamento não era bom para você e tudo bem. Na verdade, isso é ótimo, porque significa que você realmente evoluiu, que você realmente se valorizou, que você realmente entendeu o seu valor. E aí, se ele voltar, se ele quiser uma segunda chance, você vai estar em uma posição de poder e uma posição de escolha, não de desespero. E agora, deixa eu te falar sobre algo que é polêmico, que muitas pessoas vão discordar, mas que eu preciso te dizer porque é a verdade. Se você quer um homem de verdade ao seu lado, se você quer ser respeitada e valorizada, você não pode ser fácil. E quando eu digo fácil, eu não estou falando apenas de sexo, embora isso também seja importante. Eu estou falando de ser fácil emocionalmente, de perdoar rápido demais, de aceitar desculpas vazias, de voltar correndo toda vez que ele dá um sinal de interesse. Isso mata completamente o respeito e o desejo. Os homens precisam sentir que te conquistar foi uma vitória, que te ter ao lado deles é um privilégio, que te manter feliz é um desafio. Se você entrega tudo de bandeja, se você está sempre disponível, sempre perdoando, sempre aceitando, você tira deles a oportunidade de valorizar você. Então você precisa ser um pouco difícil, um pouco desafiador, um pouco imprevisível. Você precisa fazer ele trabalhar para te ter, para te manter, para te fazer feliz. E isso não é joguinho, isso não é manipulação, isso é valorizar a si mesma, isso é ter padrões, isso é exigir o que você merece. Então, se ele te magoou, se ele te desrespeitou, se ele te deixou e agora ele quer voltar, você não pode simplesmente abrir os braços e aceitar como se nada tivesse acontecido. Você precisa fazer ele provar que mudou, que está realmente comprometido, que te valoriza de verdade. Você precisa colocar condições, estabelecer limites, deixar claro o que você espera e o que você não vai tolerar. E se ele realmente te quer, se ele realmente te valoriza, ele vai aceitar, ele vai se esforçar, ele vai fazer o que for preciso para reconquistar a sua confiança. Mas se ele não aceitar, se ele achar que você está sendo difícil demais, se ele desistir facilmente, então você tem a sua resposta. Ele não te merece. Ele não estava disposto a fazer o esforço necessário para ter uma mulher de valor como você. E você, em vez de ficar triste com isso, deveria agradecer por ter descoberto isso antes de desperdiçar mais tempo da sua vida com alguém que não te valoriza. Agora vamos falar sobre algo que pode estar sabotando completamente as suas chances de encontrar um bom relacionamento, os seus padrões, ou melhor, a falta deles. Porque, olha, eu vejo isso todos os dias. Mulheres incríveis, maravilhosas, que aceitam qualquer coisa de qualquer homem porque estão com medo de ficar sozinhas. Mulheres que aceitam ser a segunda opção, que aceitam relacionamentos sem compromisso, que aceitam migalhas de atenção e afeto, que aceitam ser tratadas com desrespeito, tudo porque preferem isso a enfrentar a solidão. E sabe o que eu digo para essas mulheres? Que estar sozinha é infinitamente melhor do que estar mal acompanhada. Que é melhor dormir sozinha com dignidade do que dormir ao lado de alguém que não te valoriza, que não te respeita, que não te faz feliz, porque quando você aceita menos do que merece, quando você baixa os seus padrões, você está mandando uma mensagem clara para o universo e para os homens ao seu redor. Eu não me valorizo,
eu aceito qualquer coisa, eu não mereço coisa melhor. E adivinha o tipo de homem que você atrai quando você manda essa mensagem? Homens que vão te tratar exatamente de acordo com o valor que você demonstra ter. Homens que vão te usar, te desrespeitar, te ter como opção. Porque os homens de qualidade, os homens que valem a pena, eles procuram mulheres que se valorizam, que têm padrões, que não aceitam qualquer coisa. Eles procuram mulheres que são um desafio, que são seletivas, que sabem o que merecem e não aceitam menos. Então você precisa elevar os seus padrões. Você precisa deixar muito claro, primeiro para si mesma e depois para os homens que se aproximam de você, o que você espera, o que você aceita e o que você não tolera. E isso não é ser exigente demais. Isso não é ser difícil, isso não é afastar os homens. Isso é se valorizar, isso é se respeitar, isso é atrair o tipo certo de homem para a sua vida. E olha, quando você faz isso, quando você realmente estabelece padrões altos e não abre mão deles, algo interessante acontece. Sim, alguns homens vão embora, mas esses são exatamente os homens que não serviam para você mesmo. E os homens que ficam, os homens que aceitam seus padrões e se esforçam para estar à altura deles, esses são os homens que valem a pena, esses são os homens com quem você pode construir algo real, algo duradouro, algo que te faz feliz. Agora deixa eu te falar sobre algo que muitas mulheres esquecem. A importância de manter a sua individualidade dentro de um relacionamento. Porque, olha, um dos maiores erros que as mulheres cometem quando entram em um relacionamento é se anular completamente, é fazer da vida do homem a sua vida, é abandonar suas amigas, os seus hobbies, os seus sonhos, os seus objetivos. E aí o que acontece? O relacionamento vira a única fonte de felicidade dela. E quando o relacionamento tem problemas, quando o homem se afasta, ela desmorona completamente porque não tem mais nada, porque ela colocou todos os ovos na mesma cesta. E sabe o que é pior? Essa anulação. Essa dependência emocional é extremamente pouco atraente para os homens. Os homens não querem ser responsáveis pela felicidade total de uma mulher. Eles não querem ser o centro do universo dela. Isso é pesado demais, é sufocante, é assustador. Os homens querem mulheres que têm uma vida própria, que são independentes, que são completas por si mesmas, porque essas mulheres são interessantes, são desafiadoras, são atraentes. Então, se você está em um relacionamento ou quando entrar em um novo relacionamento, mantenha a sua vida, mantenha as suas amigas, os seus hobbies, os seus projetos, os seus sonhos. Continue sendo você, continue crescendo, continue evoluindo. Não faça do relacionamento a sua vida inteira. Faça do relacionamento uma parte importante da sua vida, mas não a única parte. Porque quando você faz isso, quando você mantém a sua individualidade, você se mantém interessante, você se mantém desejável, você se mantém valiosa aos olhos dele. E tem mais. Quando você tem uma vida própria, você naturalmente cria aquela escassez, aquele mistério, aquele desafio que mantém o desejo vivo. Ele não te tem disponível 24 horas por dia, ele não sabe tudo que você está fazendo, ele precisa competir pelo seu tempo e pela sua atenção. E isso, minha querida, isso mantém a chama acesa, isso mantém o relacionamento vivo, isso evita que vocês caiam naquela rotina mortal, onde viram colegas de apartamento em vez de amantes apaixonados. Agora vamos falar de algo muito importante, a comunicação dentro do relacionamento. Porque, olha, a maioria dos relacionamentos termina não por falta de amor, mas por falta de comunicação adequada. As pessoas simplesmente não sabem conversar, não sabem ouvir o outro,
não sabem resolver conflitos de forma saudável. E aí o que acontece? Pequenos problemas vão se acumulando, pequenas mágoas vão se somando, pequenos ressentimentos vão crescendo, até que chega um ponto em que o relacionamento está completamente envenenado e parece não ter mais solução. Então você precisa aprender a se comunicar de forma eficaz. E quando eu digo comunicar, eu não estou falando de reclamar, de cobrar, de criticar, de apontar defeitos. Eu estou falando de expressar os seus sentimentos de forma honesta, mas respeitosa, de falar sobre as suas necessidades sem atacar o outro, de ouvir de verdade o que o outro tem a dizer, de buscar soluções juntos, em vez de ficar jogando culpa de um lado para o outro. E aqui vai uma técnica muito poderosa que pode transformar completamente a forma como você se comunica. Em vez de dizer você sempre faz isso, você nunca faz aquilo. Você é assim, você é assado. Comece as suas frases com eu sinto, eu preciso, eu gostaria. Por exemplo, em vez de dizer você nunca me dá atenção, você pode dizer eu me sinto sozinha e gostaria de passar mais tempo de qualidade com você. Viu a diferença? Na primeira forma, você está atacando, está culpando, está colocando ele na defensiva. Na segunda forma, você está expressando um sentimento e uma necessidade, o que abre espaço para o diálogo, para a compreensão, para a solução. E outra coisa muito importante, aprenda a escolher as suas batalhas. Nem tudo precisa virar uma discussão. Nem todo problema precisa ser resolvido imediatamente. Nem toda diferença precisa ser apontada. Às vezes é melhor deixar passar. Às vezes é melhor focar no que é realmente importante. Às vezes é melhor valorizar o que está bom, em vez de ficar obcecada com o que está ruim. Porque relacionamentos são sobre equilíbrio, são sobre escolher amar mesmo quando o outro não é perfeito, são sobre focar nas qualidades em vez de nos defeitos. Mas atenção, isso não significa aceitar desrespeito, aceitar traição, aceitar abuso. Isso não significa engolir sapo e fingir que está tudo bem quando não está. Existem coisas que são inegociáveis, existem limites que não podem ser ultrapassados, existem comportamentos que não podem ser tolerados. E você precisa saber a diferença entre o que é uma imperfeição humana normal e o que é um comportamento tóxico que está te destruindo. Agora, deixa eu te falar sobre algo que pode estar te impedindo de encontrar ou manter um bom relacionamento. O seu passado, as suas feridas, os seus traumas, as suas bagagens. Porque, olha, todos nós temos um passado, todos nós já fomos magoados, todos nós já passamos por decepções, mas a diferença entre as pessoas que conseguem construir relacionamentos saudáveis e as que não conseguem está em como elas lidam com esse passado. Se você está carregando mágoas, ressentimentos, se você está projetando no homem atual os erros do homem anterior, se você está com medo de se entregar porque já foi traída, se você está com medo de confiar porque já foi decepcionada, você está sabotando completamente as suas chances de ser feliz. Porque você não está dando uma chance real para a nova pessoa. Você está julgando ela pelos erros de outra pessoa. Você está punindo ela por algo que ela não fez. Então você precisa fazer as pazes com o seu passado. Você precisa perdoar quem te magoou, não por eles, mas por você, para se libertar desse peso, para poder seguir em frente leve e livre. Você precisa aprender as lições que aqueles relacionamentos te ensinaram, mas deixar a dor para trás. Você precisa se curar, se trabalhar, se transformar, para poder entrar em um novo relacionamento inteiro, saudável, pronta para amar e ser amada de verdade. E se você não consegue fazer isso sozinha, se as feridas são muito profundas, se os traumas são muito grandes, procure ajuda profissional. Faça terapia, trabalhe essas questões com alguém qualificado, porque
Você merece se libertar desse passado que está te aprisionando. Você merece ter uma chance real de ser feliz no presente. Agora vamos falar de algo muito prático que você pode fazer hoje mesmo para aumentar drasticamente as suas chances de atrair um homem de qualidade. Trabalhe a sua aparência. E olha, antes que você me julgue, antes que você pense que eu sou superficial, me escuta até o final. Eu não estou dizendo que você precisa ser uma modelo, que você precisa ser magra, que você precisa ser jovem. Eu estou dizendo que você precisa cuidar de si mesma, que você precisa se apresentar da melhor forma possível, que você precisa mostrar que você se valoriza e se respeita, porque a sua aparência é o seu cartão de visitas, é a primeira impressão que você causa, é o que faz as pessoas quererem ou não te conhecer melhor. E sim, isso é superficial, mas é a realidade. Nós vivemos em um mundo visual e negar isso é se colocar em desvantagem. Então, cuide do seu corpo, não para ficar com o corpo perfeito das revistas, mas para estar saudável, para se sentir bem, para ter energia. Cuide da sua pele, do seu cabelo, das suas unhas. Use roupas que valorizem o seu corpo, que te façam sentir bonita e confiante. Use maquiagem se você gosta. Não use se você não gosta, mas faça escolhas conscientes sobre como você quer se apresentar para o mundo. E sabe o que é mais importante do que tudo isso? A forma como você se carrega, a sua postura, a sua energia. Você pode estar usando a roupa mais cara, a maquiagem mais perfeita, mas se você está com os ombros caídos, com a cabeça baixa, com uma expressão triste, você não vai atrair ninguém. Mas se você está com a cabeça erguida, com um sorriso no rosto, com os olhos brilhando, irradiando confiança e alegria, você vai atrair pessoas mesmo que estejam usando uma roupa simples. Então, trabalhe a sua postura, trabalhe a sua expressão facial, trabalhe a sua energia. Pratique sorrir mais, pratique fazer contato visual, pratique andar com confiança. Pode parecer bobagem, mas essas pequenas coisas fazem uma diferença enorme na forma como as pessoas percebem e te tratam. Agora, deixa eu te contar algo que pode mudar completamente a sua perspectiva sobre relacionamentos. Você não precisa de um homem para ser feliz. Você não precisa de um relacionamento para ser completa. Você já é completa, você já é suficiente, você já é valiosa exatamente como você é. E quando você realmente internaliza isso, quando você realmente acredita nisso, algo mágico acontece. Você para de buscar um relacionamento por desespero, por carência, por medo de ficar sozinha, e você começa a buscar um relacionamento por escolha, por desejo de compartilhar sua vida incrível com alguém especial. E essa mudança de energia, essa mudança de vibração faz toda a diferença. Porque quando você está desesperada, quando você está carente, quando você precisa de alguém para se sentir completa, você atrai pessoas tóxicas, pessoas que vão se aproveitar da sua vulnerabilidade, pessoas que vão te usar. Mas quando você está inteira, quando você está bem consigo mesma, quando você está feliz sozinha, você atrai pessoas saudáveis, pessoas que querem somar na sua vida, pessoas que te valorizam e te respeitam. Então, antes de sair desesperada procurando um homem, antes de se jogar em qualquer relacionamento só para não ficar sozinha, trabalhe em você mesma. Construa uma vida que você ama, uma vida tão incrível que você nem precisa de um homem para ser feliz. E aí, quando você menos esperar, quando você estiver radiante, confiante, vivendo a sua melhor vida, o homem certo vai aparecer. E você vai estar pronta para ele, não por desespero, mas por escolha. E olha, eu sei que tudo isso que eu te falei pode parecer muito. Pode parecer que você tem um longo caminho pela frente. E tem mesmo. Transformação real não acontece da noite para o dia, não acontece com uma fórmula mágica, não acontece sem esforço, mas eu te garanto,
Cada passo que você der nessa direção, cada pequena mudança que você fizer, vai te aproximar da vida que você merece, do relacionamento que você merece, da felicidade que você merece. Então comece hoje. Não espere até segunda-feira, não espere até o próximo mês, não espere até você perder peso, até você ter mais dinheiro, até as condições serem perfeitas. As condições nunca vão ser perfeitas. Comece agora. Começa onde você está, com o que você tem. Escolha uma coisa, apenas uma coisa, que eu te falei aqui e comece a aplicar hoje mesmo. Pode ser se reconectar com a sua sensualidade, pode ser elevar os seus padrões, pode ser cuidar melhor da sua aparência, pode ser trabalhar na sua comunicação, pode ser fazer as pazes com o seu passado. Escolha uma coisa e comece. E aí, quando você começar a ver resultados, quando você começar a se sentir diferente, quando você começar a notar que as pessoas te tratam diferente, que os homens te olham diferente, escolha outra coisa e trabalhe nela também e continue assim, passo a passo, dia após dia, até que você se transforme completamente na mulher que você sempre quis ser, na mulher que você sempre foi, mas que estava escondida embaixo de todas essas camadas de dor, de insegurança, de medo. Porque você merece, minha querida, você merece ser amada, você merece ser desejada, você merece dormir todas as noites ao lado de alguém que te valoriza, que te respeita, que te faz feliz. Você merece ter um relacionamento incrível, uma vida sexual satisfatória, uma parceria verdadeira. E você pode ter tudo isso, não importa a sua idade, não importa o seu passado, não importa quantas vezes você já tentou e falhou, você pode ter tudo isso se você estiver disposta a fazer o trabalho, se você estiver disposta a se transformar, se você estiver disposta a se valorizar. Então eu te pergunto agora, você está disposta? Você está disposta a parar de se vitimizar e começar a se empoderar? Você está disposta a parar de esperar que alguém te salve e começar a se salvar? Você está disposta a parar de aceitar migalhas e começar a exigir o banquete completo que você merece? Porque se você realmente está comprometida com a sua transformação, eu te garanto que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E olha, eu quero te acompanhar nessa jornada. Eu quero te dar mais ferramentas, mais estratégias, mais conhecimento para que você possa construir a vida e o relacionamento dos seus sonhos. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve agora. Ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos. E deixa um comentário aqui embaixo me contando qual foi o maior aprendizado que você teve com esse vídeo, o que você vai começar a aplicar hoje mesmo na sua vida. Porque quando você compartilha, quando você se compromete publicamente, você aumenta enormemente as suas chances de realmente fazer acontecer. E eu quero que você faça acontecer. Eu quero que você seja mais uma história de sucesso, mais uma mulher que transformou completamente a sua vida, que deixou de dormir sozinha e infeliz e passou a dormir ao lado de alguém que a ama, que a deseja, que a valoriza. E lembra, você não está sozinha nessa jornada. Existem milhares de mulheres aqui nessa comunidade que estão passando pela mesma coisa, que estão trabalhando nas mesmas questões, que estão se apoiando mutuamente. Então, lê os comentários, interage com as outras mulheres, compartilha a sua experiência, aprende com a experiência delas, porque juntas somos mais fortes, juntas conseguimos juntas nos transformamos mais rápido. E uma última coisa, antes de eu me despedir, nunca se esqueça do seu valor. Você é uma mulher incrível. Você tem tanto a oferecer. Você merece tanto amor, tanto respeito, tanta felicidade. Não deixe ninguém, absolutamente ninguém, te fazer acreditar o contrário. Não deixe a solidão, a rejeição, a decepção te convencerem de que você não é suficiente. Porque você é. Você sempre foi. E quanto mais cedo você acreditar nisso de verdade, mais cedo a sua vida vai começar a refletir essa verdade.
Então levanta essa cabeça, coloca um sorriso nesse rosto lindo e vai lá mostrar para o mundo a mulher poderosa que você é. Porque o mundo está esperando por você. Os homens de qualidade estão esperando por você. A vida incrível que você merece está esperando por você. Você só precisa dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é acreditar que você merece, que você pode, que você vai conseguir. Eu acredito em você. Agora é a sua vez de acreditar em você também. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo onde a gente continua essa transformação juntas.